Falta começar a tossir agora, né? Não, vai tomando uma aguinha, vai, Tem água. Deixa eu vou botar essa água um pouquinho aqui, porque a hora que o Alexandre chorou, eu me atrapalhei, quase derrubei essa água. Tu entrevistou o Alexandre? Achei, foi. Ah, tu viu, né? Tu viu da atrapalhada. Ah, mas é marinheiro de primeira viagem. Então tá. Então tá, muito feliz por estar aqui hoje na presença não só de um amigo, né, de um colega de área, de atuação também. Então é um prazer estar aqui. Prazer todo meu, João. Com esse amigo aí, que a gente vamos dizer assim, se encontrou pelas coisas do acaso, né? Um pouco do trabalho, a gente já tinha se topado no trabalho de assistência técnica aí, que eu venho atuando na região. E aí a vida nos proporcionou outros momentos de se encontrar vamos dizer assim, durante ações que uniam nossas ideias, né, Ala? Quem diria que nós íamos nos encontrar tanto tempo depois, né? Que sou fruto da assistência técnica, da extensão rural, e que tu, né, nos ajudou, tu que teve nas nossas propriedades lá na região de Três Forquilhas, levando conhecimento, ajudando os agricultores. E hoje, né, a partir de entender aquele teu trabalho, de ver tu também como uma pessoa que inspira, uma pessoa de boa índole, um cara trabalhador, uma pessoa que faz acontecer, né? E a partir daquele momento, eu olhei, olha, a assistência técnica, até que a gente fala, né? Uma pauta de luta, uma pauta bandeira de luta, né? E hoje também, né, que nem tu colocaste. Hoje tô querendo entrar nesse caminho, né, estudando para isso. Então, como as coisas são bonitas, né? Tu vai sair do momento, tu passa por várias fases e quando vai acontecendo, vai acontecendo. Às vezes a gente não imagina, né, o momento que a gente está vivendo com situações que a vida vai nos proporcionar, né? Quando eu comecei a trabalhar com a assistência técnica, propriamente falando, eu tinha imaginar que eu ia encontrar agricultores anos depois, né, ver eles numa condição financeira boa, né, que a gente espera que o nosso trabalho permita que essa família tenha a condição de viver dignamente, com qualidade de vida, né, consiga adquirir, seus filhos estudar. A gente não imagina isso, né, porque a gente às vezes fica muito limitado àquele momento, né. E eu fico muito feliz, né, por ter lá atrás, conseguido, né, fazer um trabalho com a tua família, né, com teus amigos, com agricultores daquela região e que hoje, né, com a graça de Deus e com o nosso trabalho, estão bem, estão colhendo esses frutos, né? Estão bem. E são frutos muito importantes, né? Naquela época, os agricultores, por exemplo, não tinham condições de vender de forma justa seu alimento. Plantavam banana, tinham que vender de qualquer forma. E a partir da assistência técnica, da chegada do cooperativismo, a aplicação das políticas públicas e a condução de vocês à frente, né, dessas ferramentas foi auxiliando os agricultores a ter a própria cooperativa, a gerar renda, comércio justo. Então... Eu lembro muito, né, a questão, vamos pegar assim, né, nós temos na região da Mata Atlântica, o açaí Jussara, que luta que foi, né, não só conversando com os bananeiros, né, com os agricultores, com os próprios palmiteiros, né? O pessoal que tirava eu lembro assim que quando entrou em discussão, né, a questão hoje todo mundo adora o açaí, né, mas nós temos o melhor açaí, eu falo, do mundo, é nosso, é gaúcho, é da Mata Atlântica, do litoral norte gaúcho. Comprovado já, né, nutricionalmente, a URGS já fez inúmeros estudos, né, mostrando que o nosso açaí é o de melhor qualidade. Inclusive, né? Tu pode dizer que aqui, a gente é meio bairrista, né, João? Dizer que aqui do litoral norte, e é lá de Três Forquilhas. Lembra que teve os laudos, né, da equipe de nutrição da URGS, que nem tu tá colocando. E é uma satisfação pra gente, porque, que nem tu coloca, né, teve muito impasse, porque as pessoas não sabiam muito bem o que era o açaí, como é que eles produziam. Até hoje, por exemplo, as pessoas perguntam, mas o que dá o palmito é o mesmo que dá o açaí? Qual é a diferença? Qual é a árvore, né? E então... tu vê que as cadeias mudam, né? Muda. Antigamente nós brigávamos pro palmiteiro não cortar o açaí. Hoje a gente briga, vende a fruta, paga a indústria familiar, né? E rende mais, né? Daí tu se dá por conta. Porque o que tu vai? Quando tu faz uma atividade, uma extração, tu visa o lucro, porque tu precisa do dinheiro, né? Baseado nesse sistema. Então o que tu pensa? Se tu tem um açaí que tu pode colher uma ou até 2 vezes ao ano no mesmo pé, né, que vai produzir uma vez, 2, e é muito mais valor agregado, por que tu vai cortar o pé que depois vai levar 5, 6, 7 anos para crescer? Rápido, né? Isso aí não corte rápido. Depois que tu cresce, tu vai colher todos os anos, né?
Então eu lembro que lá em casa, por exemplo, em 2007, eu era bem pequeno, bem piá mesmo. A mãe e o pai plantaram e fizeram um consórcio dentro do bananal. Plantaram de qualquer forma, né? Não fizeram alinhado. Desculpa. Depois de um tempo que eles descobriram que fazer alinhado, ficar... como diz, né, a grande maioria dos agricultores, isso é só passarinho comer. Só passarinho comer. E hoje em dia tu pega o açaí Jussara aí, o pessoal paga caro, vem gringo de fora para comer o açaí Jussara. Então a gente vê que é uma coisa que tem valor, beneficia as famílias, sem falar que ajuda a preservar o meio ambiente, mas gera renda, né, para quem produz. E me conta uma coisa, tu é fruto dessa região, fruto aí de uma família agricultora, de uma mãe extremamente guerreira. Tive o prazer de conhecer ela, que por sinal é uma cozinheira de mão cheia, né? Eu já tive a oportunidade de tomar um baita café lá, não só café, almoço, e assim, ó, tempero maravilhoso, né? E eu fico feliz, né, quando a gente vê, tá aqui, né, o cara que tá batalhando, tá estudando agronomia. Exatamente. Bom, João, é isso. Eu sou fruto de Três Forquilhas, nascido e criado lá na comunidade da linha Retiro, na Boa União. É uma localidade interior do município. E o nosso município, ele é totalmente rural, né? As pessoas vivem da base da agricultura familiar. As pessoas cada um tem seu gadinho, ou tem um porquinho, tem as galinhas que têm os ovos. E a minha mãe, meus pais, eles sempre se criaram, foram também da roça. Meus avós, todo mundo sempre teve o pé na lida mesmo, no campo, de limpar coivara, de botar roça, de milho, de abóbora, de aipim. Mais recentemente, uns anos para cá, de bananal, né? Porque a banana rentável, né? Teve menos mão de obra e a mão de obra foi diminuindo também no campo. Então, esse sou eu. Sou o Alan, nascido lá no Retiro, na Boa União. Sou filho do seu Di, da dona Sueli. E os dois me criaram, né, com base naqueles princípios, os valores, valorizando o campo, valorizando a agricultura. E hoje eu tenho orgulho de dizer que meus pais são agricultores, que eu estou estudando para ser agrônomo, para retornar conhecimento para a comunidade onde eu me criei, porque a gente vê que hoje ainda tem carência da assistência técnica, muitas vezes falta informação, como tocar um projeto, de como desenvolver uma técnica nova na propriedade. Isso é muito importante para desenvolvimento não só econômico, mas social e agrícola daquela região. Sim. Porque é o potencial de Três Forquilhas, né? Sim, vamos pegar o exemplo da Comafit, né, Alan? Como a Comafit foi agregado o valor, né, em termos assim, quando teve um trabalho de assistência técnica mais consolidado, né? O agricultor se sente valorizado, se sente capacitado e aí se sente seguro para produzir. Se sente seguro. É isso, assim, ó. E essa assistência técnica, né, que a Comafit batalhou tanto para conseguir, né, passou por muita dificuldade, não só de agricultor associado, mas de propriamente produção e políticas públicas, que a gente teve o PNAE e o PA anos aí que não teve R$1, né? E hoje nós temos essa valorização da agricultura e que permite que a família fique no campo. Hoje eu posso te dizer assim, João, se hoje eu, Alan, eu consigo ter uma roupa boa para vestir, conseguir financiar um carro, de tu ter uma propriedade mais organizada. De estudar, né, Alan? De estudar, de acessar uma universidade federal, uma universidade boa, com qualidade, é porque a política pública chegou lá onde ela precisava, que era nas pessoas, nos agricultores. Então, meus pais puderam comercializar melhor, de forma mais justa, puderam ter um plano de cultivo para saber quando ia produzir, para quem que ia produzir, a qual valor ia entregar o produto, o alimento. E de que forma ia produzir. De que forma ia produzir. Qualidade do produto. Porque isso importa muito. Acessar, por exemplo, o crédito para comprar um trator, ter o FEAPER, ter um financiamento para custear uma agroindústria, para tu fazer o beneficiamento do açaí, das frutas que tu tem. Então isso é muito importante. E hoje nós só conseguimos se desenvolver lá em casa, de conseguir pensar outras gerações de renda, de conseguir liberar um pouco para pensar assim, qualidade de vida, pensar que a roça ela não pode ser uma coisa sofrida. Sim, porque as pessoas têm essa ideia. Sim. Porque a roça é sofrida. E de fato, a lida manual, a lida no campo, ela é pegada, ela é puxada. Ela é bruta. Mas tu precisa ter condições para tu ter mais dignidade. E é por isso, hoje, que a gente vê que a política pública é essencial para transformar a vida do agricultor familiar, para ele ter mais qualidade de vida, mas continuar produzindo e sendo um bom agricultor. E nessa questão da qualidade de vida, né, a gente sempre discute a questão da agroecologia, né? E eu sei que a família de vocês, não só a nível
de Brasil, né? A nível nosso, local, estadual e Brasil, vocês são um pioneiro na questão da certificação agroecológica, né? E também na questão do sistema agroflorestal, né? Perfeitamente, João. Olha, quando eu falei de onde eu sou fruto, né? Que eu sou fruto de Três Forquilhas e sou filho da dona Sueli, do seu Di, eu também tenho um pé dentro do movimento de mulheres camponesas, onde me criei com a mãe, né? Ela sempre ia para as formações, participava de organizações sociais, e ali é um espaço, por exemplo, onde tu aprende a fazer uma leitura também de como funciona a sociedade, como é que funciona o nosso país, como é que funciona a política, como é que se chega ao entendimento daquilo que a gente chega ao entendimento. E a partir daquelas formações, a mãe, né, foi pioneira lá em casa, onde ela entendeu que precisava fazer uma transição na forma de produzir alimento. Sair do convencional, porque nós tínhamos casos já de pessoas na comunidade, parentes, que tiveram doenças causadas pelo excesso do agrotóxico, né? Então, isso a gente começou a entender, olha, precisamos reduzir ou até mesmo parar. E a partir daqueles espaços, nos espaços de agroecologia, assistência técnica da ANAMA, do Centro Ecológico, que são organizações não governamentais aqui na região do Litoral Norte, que proporcionaram esse entendimento, essas formações, e trouxeram esse conhecimento para a região aqui. E a mãe, né, desde sempre, então, passou e assumiu essa bandeira. Não, eu vou produzir orgânico, vou produzir sistema agroflorestal, vamos mudar a forma de tocar as coisas por aqui. E eu, bem pequenininha, fui acompanhando, pegando aquela essência. Na escola onde eu estudei, a gente teve a horta orgânica, que foi fundamental também para entender os processos e aprender habilidades técnicas. Né? A prática é muito importante. Basta só teoria. Aprender, né? Por exemplo, a produzir um bioinsumo, aprender a fazer o biofertilizante, tu fazer a cobertura de solo para tu guardar a umidade do solo. Então, coisas que... Só um adendo, né? A gente brinca que lá em 2012, né? Hoje a gente tem uma infinidade de materiais na internet, livros escritos, né? A gente hoje tem um material e um acervo para trabalhar com os agricultores que na época a gente não tinha, né? E hoje, falando de bioinsumo, né? No país, parece assim a última modernidade, assim, algo que tem de mais top. Quando a gente começou a trabalhar, era taxado como atrasado, era taxado como... Exato, o cara que parou no tempo. E hoje, vamos dizer assim, o mercado, né, a indústria está buscando profissionais que sabem lidar, por exemplo, com a questões dos insumos biológicos, que saibam trabalhar uma agricultura que não degrada tanto o meio ambiente, que não degrada tanto os aspectos do solo, né, as qualidades ali, as características nativas daquela região. E a gente teve, né, o desprazer de ver na prática os efeitos climáticos dessa agricultura nesses últimos anos. Vou te dizer que o impacto, né, a forma como a gente tem feito agricultura nos últimos anos, traz o que tu justamente está colocando aí. Muitas vezes eu escutava naquelas formações que a gente ia a algum lugar ou outro, que as mudanças climáticas elas iam acontecer, mas iam ter efeitos ao longo dos próximos 100, 200 anos. E hoje, infelizmente, a gente vê, né, agora. Hoje, né, uma região que está queimando na Amazônia, o Rio Grande do Sul que está recebendo muita chuva em excesso num período curto de tempo. E sabe o que é o mais louco? Ano passado, antes da chuva, uns meses antes, nós tínhamos se reunido aqui em Santo Antônio para discutir a seca. Ações aqui dentro do município para atender agricultor que já não tinha mais água para o gado. Meses depois, nós tivemos, né, as enchentes, a primeira, né, que atacou muito forte aqui o Cará, aqui em Santo Antônio. Naquela época atacou também Três Forquilhas e Itati, porque pegou porque o que a gente pensa? Olhando de cima, geograficamente, os municípios são muito próximos. Sim. São distantes porque a gente tem que fazer uma baita de uma estrada, entrar na Rota do Sol, pegar a BR-101, entrar na Freeway, mas muito próximos, né, geograficamente. Então... Isso é muito louco. E agora a gente está discutindo a cheia, a chuva, e logo nós vamos estar em seca de novo. Novamente. E aos extremos, né? Tu sai de um extremo e tu vai para o outro, e assim tu vai... E o que a gente vem conversando, né? Como que a agricultura agroecológica, a agricultura pode ajudar na mudança climática. Né? Posso te lembrar uma coisa que aconteceu com a gente lá em Três Forquilhas, e até foi meio genérico conversando com os agricultores que produzem sistemas agroflorestais na região do litoral. Na época, quem tinha frutas nativas consorciado com banana
teve menos impacto aqueles que produziam de forma agroecológica, com barreiras, com cobertura no solo e no sistema agroflorestal. E a gente viu que muitos daqueles agricultores que têm o cultivo convencional, onde a maior parte do solo ele é descoberto, porque tem a tendência de querer que esteja visível o solo, a terra ali, né, os granulados do chão. Sim. Tem que estar limpinho, Tem que estar limpinho, né? Tem que estar limpinho. E assim, respeitar, né, a forma de todo mundo que quer usar a sua propriedade, a sua produção. Mas ali a gente viu que aqueles que tinham esse tipo de manejo, o desbarrancado foi mais rápido, a raiz não segurou. As ações foram mais rápidas. Então, né? assim, tu viu o efeito pegando muito mais rápido. Sim. E, assim, ó, a gente sabe, eu não vi na época, mas eu fiquei sabendo, né? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? Tá? Eu sei que tá ali nos 10, né? A tua mãe, no caso, a tua família, da certificação agroflorestal. Existe a certificação orgânica agroecológica, aquela que rotula, por exemplo, para dizer que tem uma certificadora, posso vender como selo orgânico, Brasil, né? Isso. Exato. Então vocês já estavam enquadrados nessa. Nessa já estávamos. Já estavam, e depois vocês foram, né? Uma das 10 primeiras, vamos botar assim, famílias a nível nacional. Exatamente. Certificado. E ser pioneiro nisso, na verdade, ao mesmo tempo que te dá um receio, porque tu tá fazendo algo que ninguém está fazendo. Que ninguém viu. Mas ao mesmo tempo te dá a responsabilidade de fazer dar certo. Sim. E aquela ideia, aquela mentalidade, aquele entendimento, porque tu vai tomar uma decisão a partir de uma leitura. Teus pés pisam ali, tu entendeu que aquilo é o correto, então a gente vai seguir daquela forma. E hoje é muito gratificante. Porque hoje tu vê os efeitos, o próprio ecossistema daquele pequeno sistema trabalha entre ele. Sim. Hoje existe menos demanda da mão de obra dentro da propriedade. E como é que foi, assim, na família quando recebeu esse certificado? Porque isso é uma valorização do trabalho. É uma valorização do nosso trabalho. De dizer assim, às vezes a gente não tem nem dimensão do quanto isso significa. Porque para nós pode ser talvez até algo mais comum, porque a gente já está todos os dias vivendo aquilo. Mas não é. Mas não é. Não é. E tu começa a dialogar mais para fora, as pessoas começam a ver, mas que diferente. E funciona, funciona muito bem. E às vezes a gente não valoriza o produto local, né? Exatamente. É aquele ditado, santo de casa muitas vezes não faz milagre, né? Mas a gente pode dizer que funciona muito bem e é uma experiência para replicar, na verdade. Isso. Né? Então, assim, a agroecologia, a produção, né? A produção mais sustentável, a questão do açaí também abriu outras portas, né? E aí acho que entrou, não sei se foi, aí eu quero vou até entrar um adendo, porque uma coisa leva a outra. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu já estava há algum tempo já nesse processo de ver agricultura orgânica, de ver que tinha que mudar a forma de mudar, porque ia vir a seca, ia vir as enchentes, ia vir o gás do efeito estufa. Eu sempre olhava naqueles pequenos vídeos apavorantes lá, de quando tu tá no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, mas não achava que isso ia acontecer tão rápido. Mas sempre acompanhei minha mãe e minha mãe tá certa. A gente ia na Feira da Biodiversidade, a gente via... a famosa Feira da Biodiversidade. Eu lembro que no terceiro ano do Fundamental, eu incomodei tanto a minha escola, lá na Boa União, na José Albertite, para levar aquela minha turma, a professora que eu tinha na época, e a escola ali, mais alguns colegas, para participar da feira. Porque eu achava que era importante, eu queria que as pessoas também vissem aquilo que eu via. Não podia ficar só comigo, sabe? Então esse é o papel da gente, né? Eu acho que quando tu tá na comunidade e tu vê que algo é bom, compartilhar com as pessoas. Mas, e vindo um pouco mais pra frente, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu participei de uma outra política pública que era o Pronatec. Na época eu acompanhava meu pai e minha mãe, que era um curso Pronatec, o primeiro curso de açaicultor. Então era como manejar o açaí Jussara, era como se colhia, como que fazia o consórcio, como é que levava o processamento, como é que faz a embalação, o armazenamento dele, onde é usado, a forma de consumo, né? Essas coisas. E na época aí, eu conheci outros jovens ali que participavam do espaço, daquela formação, e nós organizamos a Juventude Rural. Na época eu conheci o Bruno também, que foi presidente da Comafit, coordenador da Rede Coop, e nós organizamos a Juventude Rural. E a Juventude Rural discutia o quê? Discutia coisas também relacionadas ao campo, e coisas que não eram debatidas em outros lugares, como a sucessão rural, a geração de renda, alternativas para geração de renda. Porque muitas vezes o jovem quer ficar no campo, mas não tem alternativa. Mas não necessariamente ele quer só produzir. Quer só lidar com a banana, quer só lidar com o hortifruti, quer lidar com os citros. Talvez ele queira fazer uma outra atividade que não seja agrícola. E naquela época se tinha discussões de como incentivar o jovem a ele ficar no campo. Então a gente lançou
produzir orgânico, ter o turismo rural, inserir o jovem dentro das cooperativas, dar autonomia para ele, de fato, participar. Incentivar as famílias a arrendar um pedaço de terra para o jovem, para ele fazer a produção dele, para ver ele tocar um projeto dele. E eu lembro que quando falaram do turismo rural, eu falei, opa, tá aí um negócio que parece que eu vou gostar. Eu tinha uns 12, 13 anos, tá, cara? Sim. E foi indo, e o pessoal foi dando valor para aquele tema, o pessoal foi buscando mais debater sobre o turismo rural. E eu falei, eu vou continuar nessa juventude rural, eu vou começar a falar desse turismo rural e vamos ver no que vai dar. Cara, isso faz 9, 10 anos atrás. Eu nunca imaginei que hoje nós ia ter uma outra cooperativa na região, uma específica de turismo, que eu ia estar presidente dessa cooperativa, eu ia ser condutor de turismo e saber que esse turismo organizado que nós estamos vivenciando já hoje, que é fruto lá atrás... Sim, é uma caminhada. É uma caminhada. Ele ia ser tão benéfico para a região, ia valorizar os agricultores, porque na época nós falávamos assim, mas qual vai ser o papel do turismo rural? O papel do turismo rural vai ser organizar a comunidade para receber, vai ser valorizar o que nós temos de melhor aqui, que são as pessoas, a nossa cultura, nossas paisagens, nossa culinária local. Então, assim, o turismo rural, de lá para cá, ele deu uma outra visão para o município. Eu digo até hoje, eu ainda tenho o sonho de colocar Três Forquilhas no mapa. Que Três Forquilhas seja uma referência. Seja no turismo, seja na agricultura, mas que as pessoas olhem para Três Forquilhas e possam dizer assim, mas onde é que fica Três Forquilhas? Não, as pessoas saberem onde fica Três Forquilhas. E eu vou aproveitar o gancho, né, já que tu tocasse no assunto de colocar Três Forquilhas no mapa, como é que tu pensa em colocar Três Forquilhas no mapa? Como é que tu... Porque chega um momento, cara, não tem como tu ficar em cima do muro. Exato, a gente tem que se posicionar, exatamente. Se posicionar. De alguma forma a gente tem que se posicionar, né? Ou tu defende a agroecologia, ou tu defende o convencional, ou tu defende o agronegócio, ou tu defende agricultor familiar. Tu tem que escolher um segmento e batalhar por ele. Porque se tu é tudo, tu não é nada. Exato, tu tem que ter uma posição. E hoje, para ter uma posição em Três Forquilhas e olhar para Três Forquilhas e pensar como se coloca Três Forquilhas no mapa, tu tem que ir na comunidade e entender quais são os maiores patrimônios que nós temos lá. Primeiro, são as pessoas. O maior patrimônio do nosso município são as pessoas de Três Forquilhas. E não te cortando, como é que tu chegou nessa resposta? Vou te dizer que agora eu tô numa caminhada, João, diferente. Estou candidato a vereador em Três Forquilhas. Tem uma caminhada que a gente tem se preparado para isso há algum tempo. Eu cheguei nessa conclusão porque visitando de casa em casa, assim como eu tô contigo aqui hoje conversando, olho no olho, eu entendi que cada seu João, Dona Maria, eles têm uma história, eles têm uma caminhada, eles têm uma luta. Eles são pessoas guerreiras que batalharam a vida toda, pessoas que passaram dificuldade, mas não usaram aquilo ali para se esmorecer, ficar abaixo. Usaram aquilo ali para se fortalecer, para olhar para frente e dizer que tem jeito, que dá para ter esperança, acordar de manhã cedo, pegar a enxada, ir capinar, pegar a foice e ir trabalhar, sabe? Então, eu olho para Três Forquilhas e vejo as pessoas e a riqueza que elas têm, porque elas têm uma faculdade que eu e tu ainda não temos, que é a faculdade da vida. Então, isso é muito lindo, de tu olhar para as pessoas, tu olhar para aquele olhar e a pessoa olhar para ti, ela vê em ti esperança, mas eu vejo esperança nelas. Porque se elas aguentaram até aqui, é porque tem jeito. São pessoas que estão esperando que o município, por exemplo, entre no mapa, que o município tenha mais dignidade para a população, que o município tenha melhor infraestrutura. Então, colocar Três Forquilhas no mapa é respeitar a história dessas pessoas, olhar para essas pessoas e saber que cada ação que tu for tomar, cada decisão que tu for tomar, quando tu estiver à frente de alguma organização, de algum cargo político, é respeitar sempre quem veio antes, quem construiu Três Forquilhas até agora. Porque se nós temos Três Forquilhas já como município, um município aberto, um município com potencial turístico, um município que teve a sua agricultura familiar consolidada, é porque as pessoas fizeram isso. As pessoas lutaram até aqui e entregaram para nós. E hoje, nós como jovens, nós temos que olhar para Três Forquilhas e não querer pegar e fazer sozinho. Muito pelo contrário, nós temos que usar a energia, a ousadia da juventude, mas ter junto a experiência da velha guarda, das pessoas que já vieram até aqui. Vivenciaram, né? Como é bonito, né?
escutar alguém que tá escutando o agricultor, tá escutando a pessoa, tá escutando, independente se é homem, se é mulher, até criança. Com certeza. Todo mundo tem algo para nos agregar. Eu sempre digo assim, ó, tem aquela frase que diz assim, ninguém é tão rico que não possa receber, ou ninguém é tão pobre que não possa doar. E eu digo assim, ninguém é tão inteligente que não possa aprender, ninguém é tão burro que não possa ensinar, digamos assim, né? E é muito importante que cada um tenha um tipo de conhecimento. Cada um tem um tipo de história, cada um passou por uma situação diferente. Então, valorizar isso, olhar para as pessoas e saber que elas também têm muito a contribuir sempre, né? E eu vejo assim, né, nessa caminhada que a vida nos proporciona, né, de trabalho, de atender muitas famílias aí no litoral, eu calculo que na minha trajetória eu já tenha trabalhado com pelo menos umas 250 famílias de Joãos, Marias, Josés, né? Muitas a gente teve resultados muito bons, né? Outras nem tanto. E isso é do jogo, isso é da vida. E eu fico muito feliz quando tem um jovem, filho de agricultor, né? Que defende a agroecologia, que defende a agricultura familiar, né? E que se propõe a entrar nesse cenário para buscar uma mudança. Cara, e isso assim, às vezes os nossos insucessos, a gente também planta alguma sementinha nessa família. Uhum. A gente às vezes não consegue, né? Por N fatores, né? São relações humanas, né? Exatamente. A gente não consegue, às vezes, emplacar um bom trabalho com a família enquanto assistência técnica, mas a gente planta uma sementinha. E essa sementinha, ela vai florescer talvez daqui a 1 ano, 2, 3, às vezes 10 anos, né? Às vezes tu não sabe o impacto que vai ter uma pequena ação que tu fez. Sim. Daquela vez que tu parou para escutar o seu João, a Dona Maria, aquela dificuldade que aquela pessoa estava passando. E quando tu teve lá, tu foi um ombro amigo de verdade, porque tu sai do profissional, porque Sim. Tu chega no campo, e eu acho que a coisa mais bonita que tem da extensão rural, da assistência técnica, é que tu constrói uma relação de amizade com os agricultores. A gente às vezes brinca que a gente... Tu sai de lá, tu ganha... E assim tem sido também agora na trajetória da campanha política, da campanha eleitoral, mas assim, tu ganha um café, tu é convidado para tomar um café, tu é convidado para tomar um chimarrão, tu é convidado para entrar dentro da casa da pessoa. Tu conhece a intimidade daquela família. Sim. E olha o privilégio que tu tem e a responsabilidade também que tu tem com isso. Com certeza. Não, e assim, né, enquanto técnico, né, o amigo tá se formando em agrônomo e vai dar se Deus quiser, um baita agrônomo. Vamos lá. A gente teve a oportunidade de já fazer de vários cursos junto, né, e a gente sempre fala... A vida ensina a gente a ser técnico ou ser agrônomo, né? Ser um profissional melhor, porque às vezes não precisa... O agricultor, né? O agricultor não precisa da técnica. Às vezes precisa de um amigo. Uhum, perfeito. E às vezes a gente não... A escola, a universidade não prepara a gente para isso, né? A gente lida com situação de morte, de filho. A gente lida com separação. A gente lida, às vezes, com uma safra que deu muito ruim. Que nem eu vou trazer um caso aqui... da primeira vez que eu trabalhei como técnico aqui, que deu uma chuva de pedra, e eu vi o agricultor sentar assim na pedra, vendo o estrago que tinha feito na roça de feijão dele, né? E aquilo me marcou muito, né? Porque as nossas ações podem ser muito boas e podem ser muito ruins. Então, a caminhada, quando a gente começa a juntar, conectar pessoas, né? E eu vejo hoje em ti ali uma caminhada que começa lá atrás, e aí ver esses frutos, a gente consegue superar desafios como esse, que nem... Tu encontra força nessas situações, né? Pra continuar lutando. E eu lembro até pouco tempo, tu tava na questão da água, mostrando os impactos que a água teve na região, que levou casa, trator, lavoura. Gente, às vezes a pessoa na cidade não tem a dimensão do tempo que leva pra gente construir 10 centímetros de solo fértil. Exato, perfeito. E uma noite... Varrer mais de metro, né? Hectares, lava. Eu cito aqui que nem eu tive a oportunidade de fazer uma oficina no Maquiné sobre fertilidade de solo. Uma semana depois teve aquela cheia. Foi um dos melhores solos, assim, dos últimos anos que eu tive a oportunidade de trabalhar e ver na prática. E de um dia foi tudo.
E o cara, o que é mais... De trabalho, anos de trabalho e dedicação daquela família. E sabe o que é o mais louco de tudo isso, cara? Que quando a água baixou, o agricultor foi lá e vamos recomeçar com muita força. Mas isso a gente percebeu, por exemplo, em Três Forquilhas, porque a enchente tinha acontecido na quinta para sexta, né? Naquela noite ali na virada da madrugada. Na sexta estavam limpando as estradas para passar um trator, para passar um carro, para ver se organizava a comunidade. No sábado, no domingo ali, que logo que abriu o sol, o agricultor já estava lavrando a terra. Porque ele sabia que tinha que continuar plantando, botar a semente de novo, porque como é que é a expressão? É dele, né? A expressão que a FETAG usa? Se o campo não planta, né? A cidade não almoça e não janta. É verdade. Cara, e é isso, né? Quando a gente conversava, né, do porquê ter representantes que defendam a agricultura, que defendam o pequeno agricultor, que defenda a mulher, né? A gente sabe das dificuldades que as mulheres passam no campo. O campo é muito... o rural ele é muito grande e ele tem muitas questões para ser trabalhadas. Mas, claro, principalmente a questão da produção, de priorizar que tenha o giro da economia, que os agricultores tenham condições de trabalhar justamente a sua produção, comercialização, garantir aquela renda, né? Mas, claro, tem outros temas que podem ser abordados. Desculpa te cortar. Mas que nem que tu traz assim, o porquê hoje está candidato a vereador no município, porquê está querendo entrar num espaço de representação política, justamente por tudo isso que a gente está falando aqui. Porque hoje, se os agricultores, eles olham assim e só passou enchente, eles já têm que sair trabalhando, é porque muitas vezes se sentem abandonados, sentem que não tem ninguém por eles. E, felizmente, hoje existe, por exemplo, a FETAG, que é do movimento sindical, tem as organizações locais, as cooperativas, tem a Emater, tem as assistências técnicas e extensões rurais aqui das organizações, que elas têm feito muito esse trabalho de ir até o agricultor, olhar e depois levar a demanda para o Palácio Piratini, como foi o caso das últimas enchentes que impactaram tanto o litoral norte aqui. E eu tive à frente desse processo, acompanhei as agendas no governo do estado, tive junto à FETAG acompanhando cada processo, cada trâmite, até que saísse o edital para dizer que teve o recurso para a cobertura de solo, o insumo, a construção da fertilidade. A construção da fertilidade e vista de um olhar técnico, né? A questão das horas máquinas, né? Então, se a gente olha para tudo isso, e hoje a gente precisa ter lideranças em cargos políticos que sejam comprometidas em defender de fato o agricultor, que não usem o espaço político apenas para se beneficiar individualmente. Propriamente, né? O benefício tem que próprio. pensar naqueles que o político, a política, está à frente. Eu, quando estiver à frente do município de Três Forquilhas, como vereador, como um dos 9 lá naquelas cadeiras da Câmara de Vereadores, eu tenho que lembrar todos os dias, quando eu for fazer alguma ação, de que quem eu estou representando? Eu estou representando os agricultores. Os agricultores estão passando por uma dificuldade. Bom, o que está ao meu alcance? A meu alcance está ir ao Palácio Piratini, conversar. Escrever um projeto. Escrever um projeto, buscar um edital, buscar recurso. Criar um espaço de feira. Olha, tô dando spoiler, né? Já vamos adiantar já as propostas, né? Mas assim, ter condições dos agricultores serem valorizados e eles não se sentirem sozinhos. Sozinho, é isso aí. Eles não podem ser abandonados. E, cara, tu vê, a gente conversou sobre muitos assuntos, mas tu vê que todos eles têm uma correlação, né? E essas correlações, quando a gente consegue ter uma representação que una elas, traga para a realidade do agricultor e busca recurso ou via prefeitura, ou via projeto, ou via uma cooperativa, e esse recurso chega no agricultor, a gente vê resultado. Mas toda a vida, o agricultor ele tem a autoestima de voltar e não sair da sua profissão, de continuar trabalhando. Estão pensando em mim, né? Estão pensando em mim, sabe? Pelo menos, fulano honrou, me valorizou, né? Tá cumprindo com o seu papel lá na ponta, porque a gente sabe que essa parte de buscar o edital, de construir a articulação política, ela tem um pouco de demora, ela tem algumas deficiências, mas se tu não estiver motivado, ter vontade política, dedicação todos os dias, não sai nada. Não sai nada. E assim, ó, vamos
trazer essa questão da agricultura agora para um ambiente mais político, né? Como é que tu enxerga, assim, se caso for eleito, né, como vereador de Três Forquilhas, como é que tu enxerga, assim, essa caminhada pro Alan que, né, se Deus quiser, vai estar vereador aí? Amém, assim seja, João. Olha, estando vereador, o comprometimento, né, eu sempre trago, inclusive nos meus materiais de campanha, eu tenho isso muito explícito, que é valorizar os agricultores e pensar o que envolve a agricultura e como faz para que os agricultores, o nosso município, seja visto, tenham condições de produzir bem, produzir de forma eficaz lá na sua propriedade, na sua comunidade, escoar. Então tem que pensar projetos para ter mais infraestrutura, e eu estou falando de infraestrutura básica. Estrada. Tá? Estradas gerais, as estradas rurais que todo mundo circula. Tem as pontes, tu tá bem ligado como está Três Forquilhas, né? Sim. As pontes, reestruturar elas. É necessário que tenha condições para que os caminhões possam passar para pegar carga, para escoar a produção dos agricultores. Por exemplo, hoje lá, o sinal de telefone, por exemplo, é difícil. O sinal de internet é difícil. Hoje, se tu não tem um sinal de internet, a cooperativa, por exemplo, não consegue mandar o pedido da semana para o agricultor para ele saber o que ele tem que colher, o que ele vai lá no bananal colher, o que ele vai colher de hortifruti, o que ele vai colher no parreiral de cedros dele. De uma reunião que é importante. De uma reunião que é importante participar, de ter acesso à informação, dele saber quando que vai chover, quando que vai dar sol, para ele se organizar também a lida dele na roça. Sim. E deixar uma coisa muito bem claro, né? A gente que está defendendo a agricultura familiar, que está defendendo essa bandeira, não quer dizer que a cidade vai estar abandonada. Por quê? Porque se o agricultor estiver valorizado, ganhando dinheiro, onde é que ele vai investir o dinheiro, Alan? Na própria comunidade, na cidade dele. No mercado local. No mercado local. Hoje, até inclusive falando de mercado local, eu penso que o município de Três Forquilhas, ele precisa repensar o seu comércio local. Porque hoje nós não temos uma agência bancária eficiente que os agricultores, os aposentados, as pessoas que usam esse serviço possam ir lá plenamente e sacar dinheiro, fazer depósito, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas saem de Três Forquilhas para ir gastar em Terra de Areia, que é o município vizinho. Nada contra usar o dinheiro em outras cidades. Vamos dizer, tem um mercado maior, um atacado maior. Mas daí, onde é que fica o dinheiro? Quando tu vai receber o dinheiro que tu recebeu da cooperativa, tu vai receber lá em Terra de Areia. As pessoas, né, que moram em Três Forquilhas. Ah, tu é aposentado? Ah, vai receber em Terra de Areia. Porque eu sempre digo assim, quem sai das comunidades de interior de Três Forquilhas e bota o pé na Rota do Sol, vai à Terra de Areia. Vai gastar o seu recurso todo lá, no mercado, na farmácia, na lotérica, na loja de roupa, na loja de eletrodoméstico. Vai deixar o dinheiro lá. E aí o mercado local, né, que é os nossos comerciantes de Três Forquilhas, não sentem esse recurso entrando no município. É um valor injetado em outros lugares. Por exemplo, agora teve a antecipação do 13º em Três Forquilhas. Na verdade, para todos os aposentados, né? Teve o adiantamento do 13º. Em Três Forquilhas, isso significa 1,4 milhões de reais. É muito dinheiro para um município como o nosso. Que são quantos habitantes, Alan? 2.760, segundo o IBGE, segundo o último censo agora lançado em 2022. Tá. Tá bem informado. Isso. Não, tem que estar informado, né? E eu digo assim, tem que trabalhar com os dados. É muito recurso, 1,4 milhões de reais. Esse recurso, a maioria, uma grande maioria, vai receber no município de Itati, mas principalmente em Terra de Areia. Vai fazer o rancho nos mercados grandes ali, vai usar na farmácia dali de Terra de Areia, vai usar os serviços dali. Sim, porque já faz tudo ali. Tu sabe como é que é agricultor. A gente tem o dia de ir fazer as coisas na cidade. A gente tirou o dia pra isso. Tira o dia pra isso. Tu bota até uma roupa de sair, não é? Não é o caso? Não. Tu usa a roupa de sair, tu vai lá naquele dia na cidade, vai fazer todas as coisas lá. E tu deixa o comércio local, nem vai sentir a injeção desses 1,4 milhões de reais. Tu vê só. Então, se hoje tivesse uma reestruturação no município, convidar uma agência bancária que vai ter ali um atendimento que as pessoas gostam de receber, que vão lá usar o espaço, aquele serviço, vai melhorar a economia, quem sabe ter uma lotérica no município, incentivar os mercados poderem vender mais, vai diminuir também o valor dos produtos porque vai circular mais, vai dar mais
competitividade para os comércios locais. Isso é muito importante. Então, hoje a gente tem essa carência no município e a gente está ficando esquecido, município encolhido, isolado, menos serviços, as pessoas estão se afastando, os jovens já não querem mais ficar porque não tem nenhum transporte público, não tem uma linha de ônibus hoje em Três Forquilhas. Isso é muito triste. Acesso à água, hoje nós temos muita dificuldade. Os moradores se queixam o tempo todo. E é um município que é rico em água. Nós temos a Cascata da Pedra Branca, que é uma das 10 cascatas mais lindas eleitas pelo G1, né, pela RBS, no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que a gente não está explorando bem, não está usando bem os recursos que nós temos disponíveis. E como é que tu pensa, assim, Alan, nessa questão de como é que valoriza isso? Como é que valoriza, por exemplo, uma cascata? Como é que chega, sai do papel e vai para a prática? Como é que tu pensa, assim? Isso é muito importante a tua pergunta, João, porque tu olha hoje, se fala muito do turismo de Três Forquilhas, mas pouco se planeja, muito menos se executa, né? Hoje a gente tem alguns profissionais que trabalham, por exemplo, na parte da condução do turismo de aventura na cascata, e tem alguns empreendedores que fazem um trabalho excelente, que é o de botarem o próprio recurso, a própria dedicação, de abrirem seu comércio, de abrirem sua hospedagem, abrirem sua lancheria, sua tenda, seu sítio, sabe? Esse papel tem sido feito muito bem pelos próprios empreendedores, os empreendedores individuais, os privados, a iniciativa privada. Hoje o papel do poder público, ele também deve ser orientado e direcionado naquela parte que nós falamos para valorizar a agricultura, infraestrutura. Boas estradas para os turistas chegarem e virem visitar o município, visitar os pontos turísticos, mais iluminação, ter um estacionamento lá próximo à cascata, por exemplo, que é a Cascata da Pedra Branca, ter uma parceria com quem é dono daquelas terras, dos terrenos, do espaço da cascata, para que o poder público e a iniciativa privada eles possam prosperar, gerar receita para o município. Ter um socorrista lá, porque hoje, se acontece um acidente, não tem ninguém que saiba socorrer, se não for o condutor de turismo que está habilitado. Já que tu tocasse no assunto, né, do socorrista, como é que é a saúde lá hoje em Três Forquilhas? Hoje a saúde em Três Forquilhas ela tem 2 unidades básicas de saúde, conta com alguns atendimentos em ambos os postos de saúde, mas a gente vê que tem a necessidade de ter mais especialidades, que o número de fichas não sejam limitados, que a gente possa pensar o município com 3º turno, porque hoje muitos agricultores eles não vão ir durante o dia ao posto de saúde, eles precisam talvez ir depois de noitezinha. Passa o dia com dor e daí segue na roça. Segue na roça, porque ele vive do campo, né? E a gente sabe como é que é puxado ali do não, campo. E a gente sabe como é que é agricultor, a cabeça de agricultor. Não, depois a gente vê a dor. Primeiro Exatamente. Então tu precisa dar condições daquela comunidade ela ser atendida no horário que ela precisa ser atendida. E não no horário que acham que tá bom, suficiente, né? Que a gente não tenha limite nos números de ficha de atendimento. Porque se um profissional, um médico, ele é contratado para trabalhar 10, 20 horas... Então ele trabalha às 10, 20 horas e não só 1, 2, 8, 10 fichas e se deu bem menos o número de horas, ele tá livre o restante. Não. E tu vê que uma coisa vai levando a outra, né? Se a gente consegue valorizar a nossa agricultura, se a gente consegue ter, né, uma agência bancária, né, para poder atrair, né, o pessoal a receber o recurso ali, para o recurso ficar no município, a gente tem mais imposto girando dentro da cidade. A arrecadação aumenta. Hoje, né? O município ele não é autossuficiente com a sua receita. Ou seja, ele sempre é muito carente de todas as arrecadações possíveis, IPVA, ICMS, tributos, programas governamentais, sejam da esfera estadual quanto da esfera federal. E hoje a gente vê essa carência porque a gente não tem como gerar receita própria. Hoje a prefeitura não tem, por exemplo, uma empresa, algo que gere renda. Sabe uma coisa que eu olho para Três Forquilhas que pode ser feito que resolve muitos problemas? Diga aí. Nós temos muitas pedras nos rios, mas muita pedra. Sim. Tu chega lá, parece que brota. E todo mundo tem é um senso comum isso. Depois das últimas enchentes dos últimos 2 anos, é um senso comum que brota pedra em Três Forquilhas. É impressionante. Vamos triturar essas pedras. Vamos manipulá-las para transformá-las numa pequena pedra brita. Para usar de material, tu vai desassorear o rio, tu vai fazer a limpeza deles, tu vai diminuir o impacto da inundação se ele transbordar nas áreas rurais.
em todo o município. Sim, vai diminuir também as pedras, né? Vai diminuir. Que vão de encontro, né? Aquelas pedras cheia, podem ser usadas para material nas estradas, tá? Nós vamos estar, por exemplo, saindo daquela carência de precisar alugar material, seja saibro, seja brita, para arrumar as estradas, ou comprar de fora. Tu vai gerar renda porque vão ter que ter pessoas para trabalhar naquele britador, digamos assim, né? Transformar aquela matéria-prima em brita, aquelas pedras em brita. Então, olha quantas coisas tu resolve numa única questão. E aí vai precisar de um trabalho bem forte. Vai precisar de geólogos, vai precisar de engenheiros hidráulicos, vai precisar de pessoas que estejam capacitadas para tocar isso. Vamos botar assim, né? Tem que vir da prefeitura, propriamente falando, né? De ter uma gestão competente, que tenha vontade de querer fazer. Exatamente, vontade política. Que tenha uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente disposta a enfrentar o que precisa e de forma legal. Tem que fazer. Né? A gente sabe que a gente tem uma legislação que, se não cumprir, a FEPAM vem e tranca tudo, independente do que se é A ou B, vem e tranca. E para isso tu precisa estar organizado, tu precisa olhar o que está no teu alcance, mas assim, entender que o papel da prefeitura é o papel político de ir atrás e explicar, olha, a situação aqui ela é diferente da que diz vários outros lugares. E nós precisamos, por exemplo, desse aval, nós precisamos dessa liberação. O papel da prefeitura, dos políticos, do vereador, principalmente do vereador. O vereador é um cara que tem o papel de ser articulador. Então ele tem que ir de atrás, tem que correr para fazer com que as coisas aconteçam no seu lugar onde reside. Alan, não só tu sozinho nessa caminhada, vocês, enquanto juventude, se organizaram, isso eu acho muito bacana. Não só para a questão da vereança, mas também para a majoritária. Olha, vou te dizer que hoje o nosso grupo político, a gente diz que é uma seleção. Porque tu olha pro time da vereança e tu vê a dupla da majoritária, tu vê que são pessoas competentes, sérias, honestas, estudadas. Ninguém vive da política ali. Ninguém, absolutamente ninguém. E o que a gente está fazendo agora é chegar entre as pessoas e dizer: a gente não está satisfeito com o que a gente viveu até hoje. Nós queremos que tenha coerência, competência naquelas atribuições que são dadas aos políticos, e que hoje nós temos pessoas que estudam a área da economia, da agricultura, entendem de turismo, profissionais da educação, da saúde, de todas as áreas que são bem importantes para qualquer comunidade funcionar. Então, a gente olha para o Bruno e para o Sacristão, que são as duplas da majoritária, né, o candidato a prefeito e vice. O Bruno é administrador, sociólogo, um cara que administrou por mais de 10 anos a Comafit, que é uma cooperativa que saiu de poucos milhares de venda para milhões, para mais de 8 milhões de venda. Isso é muito dinheiro injetado no município e uma condição que ele fez a partir das políticas públicas. O Sacristão, que é um cara que mora no município há mais tempo do que o município é emancipado. Conhece o município de ponta a ponta porque ele faz terraplanagem, faz um trabalho na roça para o agricultor. Ele faz o serviço que deveria ser dever da prefeitura. Mas como a prefeitura não dá conta, ele realiza. E faz muito bem feito, faz de forma organizada. Os agricultores pagam a mais para ele porque sabem que ele faz bem feito. É um cara que entende do município, né, das necessidades. Não, isso é muito interessante, né, ver uma juventude, né, com interesse em lutar, né, por essa bandeira, lutar por um município melhor, né? E essa renovação é precisa. Não só entre as forquilhas, mas aqui, de âmbito geral. Olha, eu vou te dizer que o que a gente tem visto nos últimos tempos, nos debates políticos em cidades estratégicas importantes do Brasil, como São Paulo, em outros espaços, em Porto Alegre, tem mais lugares por aí, tem baixado muito o nível do debate, tem virado ataques pessoais, ofensas, coisas que não agregam para a política, não agregam para a comunidade brasileira, para o brasileiro. E a gente se vê cada vez mais num espaço onde ou tu é A ou tu é B, é polarizado. E não precisa ser assim. Eu sempre digo assim, não é nem a tua ideia melhor e nem a minha. Perdão. Não é nem a tua ideia melhor e nem a minha. Mas a ideia é que a gente vai construir juntos. A gente está se aproximando aí para os minutos finais. E eu quero que tu deixe aí teu recado, né, para os teus eleitores, né, para os teus amigos, teus familiares, né, para o teu município. Né, deixar uma mensagem aí
e que essa mensagem também chegue lá na ponta, né? Que é o principal, né? Perfeito. João, eu acho que eu vou até olhar para aquela câmera, né, para direcionar lá. Primeiramente, quero agradecer a Deus por a gente estar até aqui firmes e fortes nessa caminhada. Uma caminhada construída com a comunidade de Três Forquilhas. Agradecer meus pais, minha família que está me apoiando desde sempre e acreditou junto comigo que é possível mudar a política, fazer a boa política, a política do desenvolvimento para Três Forquilhas. E nós estamos muito próximos, nós estamos na reta final. Agora, dia 6 de outubro, a gente tem a chance de eleger bons vereadores e uma chapa majoritária para a prefeitura que é competente, que é capaz. Eu me chamo Alan Fernandes, vocês me conhecem, tenho me preparado muito para esse momento, cursei processos legislativos lá na Câmara dos Deputados, participei já de projetos importantes como a Lei do Turismo Rural, que está quase indo para a sanção presidencial, que vai beneficiar a agricultura familiar e todos os nossos empreendimentos do campo de Três Forquilhas e em todo o país também. Vocês sabem que eu estudo agronomia numa das melhores universidades do país e aqui perto de nós. Sou consultor de turismo, conheço o turismo da nossa região e sei que nós temos muitos problemas para enfrentar. Mas esses desafios nós vamos enfrentar, temos condições e tendo a caneta na mão, tendo a chance de estar vereador no município a partir do ano que vem, nós soubemos o que fazer para melhorar a vida de Três Forquilhas. Por isso que no dia 6 eu peço o teu voto para vereador. 13.000, 13.000. E para prefeito Bruno e vice-sacristão, 13. Isso aí, João. Olha aí, cara, que legal. Eu fico muito feliz pelo bate-papo. Isso aí, João. Foi um prazer todo meu. Por escutar aí uma juventude rural, né? Por escutar propostas de alguém que está escutando o agricultor, de alguém que está escutando a população lá na base, indo de casa em casa, né, vendo os problemas e buscando soluções daquilo que é viável com as condições que se tem naquele momento, que é o mais importante, né? A gente vê um monte de gente falando e tentando fazer propostas mirabolantes e às vezes o básico bem feito. Eu digo assim, eu não tenho prometido nada na minha campanha, tenho apresentado as ideias, as propostas, mas somente me comprometido em mostrar trabalho. Não vou ser taxista, não vou conseguir gás, rancho, não vou dar rancho. Eu vou lutar para que as pessoas tenham emancipação, que elas possam ser independentes e não ser dependentes do assistencialismo, porque hoje a gente sabe que prejudica muito a nossa comunidade, porque as pessoas aí acabam se obrigando a ficar dependente de um vereador, de uma secretaria, de um político, de uma pessoa lá, porque ela tá te forçando, eu vou te conseguir tal coisa, daí tu vota em mim. E nós não temos mais que ter essa obrigação com os políticos. O que eles estão fazendo é a obrigação deles. Os políticos são funcionários do povo. Que são remunerados. São remunerados e muito bem, tem diárias, tem privilégios, tem carros para usar. E a gente tem que saber que o político, ele é funcionário do povo. A política tem que servir o povo. Se não servir o povo, ela não tem sua função. E hoje eles querem cada vez mais que a população não tenha conhecimento, informação. Porque, que nem diz um cara que eu admiro muito, que é o Leonel Brizola, ele diz assim, cara não é ignorância. Não, cara, não é... Não é nada, mas eu entendi. Mas assim que nem eu digo, assim, caro não é a educação, caro é a ignorância. Sim. Então hoje as pessoas sem acesso à informação, sem portal de transparência, sem acesso ao que pode ser direito dele, as pessoas não conhecem o estatuto, não conhecem a Constituição, as pessoas não sabem o que é direito delas. Então hoje elas ficam refém daquilo que um vereador lá na ponta diz, só que muitas vezes é um político, né, seja vereador, seja secretário, seja prefeito, seja quem for no cargo. Até um CC. Até um CC. Fala aquilo e aquilo ali vai ser a verdade absoluta para aquela pessoa, porque tá distante das informações e não pode questionar porque acha que é errado questionar. Muito pelo contrário. O funcionário público, aquele que é eleito pelo povo, que é o prefeito, que é o vereador, ele deve ser cobrado sempre, porque ele está sendo pago com o dinheiro do povo. O meu, o teu, de quem está nos assistindo. Né? Exatamente. Mas é isso aí, Alan. É um prazer aí estar revendo um amigo, um prazer estar discutindo essas propostas, estar aprendendo. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende, um com o outro. E eu fico muito feliz que a juventude está
tá batalhando por mudanças e que essas mudanças cheguem onde de fato precisa chegar. Eu deixo aqui meu abraço e obrigado, muito sucesso aí, meu amigo. Vamos lá, pra nós, irmão. É isso aí.